e senhores, muito bem-vindos. A Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tem muito carinho aqui de receber a família da Defensoria Pública do Estado de Goiás, família que está sempre próxima do cidadão, quem precisa a garantia essencial do acesso à justiça. Sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão solene e extraordinária em homenagem ao Dia do Defensor Público, de entrega do título de cidadão goiano e da medalha Pedro Ludovico Teixeira e do certificado do mérito legislativo, autoria do deputado estadual Virmontes Cruvinel. Nesse instante, ouviremos a execução do hino nacional brasileiro. Dr. Domilson Rabelo da Silva Júnior, caro amigo, defensor público-geral do Estado de Goiás, uma alegria muito grande receber o amigo nessa casa, um idealista, um atuante, representante público hoje que faz a diferença no nosso Estado de Goiás. Querido homenageado com o título de cidadão goiano, trazido para cá da cidade de São Paulo, querido amigo e presidente da Associação Goiana das Defensoras e Defensores Públicos, Dr. Alan Yus. Estou aprendendo a pronúncia. Caro amigo. Querida amiga Camila Vieira, uma dileta amiga entusiasta das causas sociais, esposa do nosso presidente da Assembleia, Lissauer Vieira, muito grato pela sua presença, muito grato pela parceria que o presidente Lissauer nessa casa tem com nós, deputados, e também com a Defensoria Pública na defesa do bom propósito de ajudar as pessoas. Caro homenageado, também com a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira, soldado da Polícia Militar Carlos Roberto Costa Gomes, que aqui também eu aproveito a sessão trazendo um abraço de um colega de bancada, deputado Tião Caroço, e que também nesse momento não pôde estar presente, mas pediu para que registrássemos em oportuno reconhecimento também ao trabalho de Vossa Excelência, em nome de toda a Polícia Militar, agradecemos a presença. Fico muito feliz e honrado aqui hoje de receber nessa casa também os homenageados, que não são só defensores e defensoras públicas, mas que também esse corpo de apoio, esse corpo administrativo, pessoas focadas. Tenho muito orgulho de sempre, quando faço uma visita lá na Defensoria Pública, ver de perto esse trabalho organizado, com metodologia, com planejamento estratégico que é feito aí em todo o estado de Goiás, e quem ganha com isso é a sociedade. Eu começo compartilhando a importância de uma palavra bem pequena, mas de uma tamanha magnitude, que é a palavra chamada servir. Esse é o grande propósito que nos une aqui hoje, servir o próximo, fazer um serviço de qualidade para que as pessoas que mais precisam da justiça, do acesso aos seus direitos, seja assegurado.
Esse reconhecimento que a Defensoria Pública possui, essa história construída ao longo dos anos da redemocratização do país, o reconhecimento a esse papel institucional, a essa importância não só da instituição, mas também de pessoas que por hora fazem parte, que também já contribuíram e que hoje contribuem, ajuda a transformar o nosso Estado. A Assembleia Legislativa tem sido muito parceira. Parceira porque reconhece a seriedade, o compromisso que a Defensoria Pública tem com os goianos. Dessa maneira, com todas as tratativas feitas em ações institucionais, nós fazemos questão de agradecer sempre a presença da Defensoria Pública, inclusive nas ações da Assembleia Legislativa mais próximo do povo. O presidente Lissau instituiu o programa aqui chamado Alego Ativa e que conta realmente e efetivamente com a presença da Defensoria Pública. Nós sugerimos lá atrás, ainda na época, quando o doutor Hélio de Souza era nosso presidente, eu e o deputado Lissau, no mandato passado, aqui ingressamos a possibilidade de estabelecer uma parceria também física, aonde que aqui na Casa do Povo Goiano nós pudéssemos receber também uma extensão da Defensoria Pública para que atendesse as pessoas. E ninguém esperava o tamanho sucesso dessa parceria, a grande quantidade de atendimentos, a proximidade também das pessoas aqui, nesse espaço que é nosso, que é do povo goiano, mas também brindado aí com a presença da Defensoria Pública. E o nosso presidente Lissauer, que foi aí um grande articulador de trazer para cá esse espaço digno para receber as pessoas com essa sede nova, também nos assegurou que essa permanência dessa parceria segue firme. E nós ficamos felizes por isso, por acreditar que não é só a presença física, mas está cercado do conhecimento, da elegância no trato com as pessoas que a Defensoria Pública tem, nos dá ainda orgulho de estabelecer essas parcerias. Eu quero registrar que nós tivemos muita felicidade de ser autor aí da lei, né, que cria o Dia do Defensor Público, mas não para ficar apenas num dia, mas para celebrar realmente o trabalho sério, responsável, o momento em que passa o país, que infelizmente muito polarizado e deixando de lado cores partidárias, nós temos que avançar em unidade, unidade por pautas, e aqui a principal pauta é defender o direito das pessoas, a principal pauta aqui é assegurar uma garantia de acesso, por exemplo, a uma pessoa à educação, ao serviço público de saúde de qualidade, e a Defensoria sempre estende a mão nesses momentos difíceis. É isso que nós temos pregado aqui na casa, um espaço democrático, que respeita as diferenças ideológicas, diferenças partidárias, mas que, por princípio, todos se unem por essas causas. Tanto é que as discussões que passam aqui, ainda mais tratando de pautas aí da Defensoria Pública, têm um apoio e o respeito de todos, deputados da base do governador Ronaldo Caiado, deputados também que são da oposição, porque acreditam, reconhecem e veem a seriedade do trabalho. Dessa maneira, a gente reconhece isso também. Foram anos, esses 10 anos aí que eu tenho acompanhado de perto, confesso que os cabelos estão ficando mais brancos, mas acompanhando de perto, doutor Domilson, essa luta, sendo testemunha desde o início, né, da convocação de aprovados, dessa vontade de fazer a diferença, e por sinal os cabelos cresceram, né, eu tenho seguido o presidente Lissauer também, até nessas missões aí, doutor Domilson, a Camila sabe do que eu falo, e nesse sentido nós fizemos aí vários acompanhamentos dessas discussões aqui na casa, de pautas legislativas, do fortalecimento da categoria, sensibilizando todos os colegas dessa necessidade de um crescimento organizado da instituição para chegar mais próximo das cidades e, principalmente, mais recente agora, um reconhecimento, a valorização da carreira, como também essa garantia de mais amplitude, mais cidades aí poderem ter a oportunidade de receber a Defensoria Pública. E eu fico feliz e honrado porque, graças a esse respeito e essa compreensão que o presidente Lissauer tem, ele nos deu a oportunidade de articular e ser o relator praticamente de todos esses projetos da Defensoria Pública aqui na casa. E fizemos isso com zelo, com respeito e principalmente com esse orgulho de me sentir representado pelo trabalho que a Defensoria Pública faz. E nesse momento, eu compartilhei com o presidente Alan, em nome da associação, nós temos muito respeito por esse trabalho institucional. Ficamos felizes que os talentos goianos estão sendo revelados também para o Brasil, né, ressaltando aqui a presença do nosso querido ex-presidente e amigo também, Gustavo, que lá orgulhou também os defensores e defensoras participando da Associação Nacional. O Alan tem seguido aí o mesmo caminho. Eu tenho certeza que o Estado de Goiás é um celeiro aí de lideranças.
E eu tenho visto isso, esse incentivo e esse diálogo, primeiro, dentro de casa. Isso é uma coisa muito madura e muito próspera. A entidade ser parceira da instituição. E sempre tenho visto também o defensor público geral, o Dr. Domilson, com esse fino trato, respeito às lutas da categoria, muito presente aqui também nessas articulações dentro do Poder Legislativo. Dr. Domilson, eu digo que talvez seja aquele estilo mineiro, né, que trabalha nos bastidores, que fala o necessário e o que é essencial, e que certamente com esse respeito aí, ao lado da associação, assegurou essas conquistas aí ao longo dos anos, né? Assegurou um diálogo respeitoso aqui no Poder Legislativo, assegurou principalmente respeitabilidade perante a opinião pública e também essa parceria institucional com o governador Ronaldo Caiado. O governador Ronaldo Caiado convidou o Dr. Domilson para todas as discussões econômicas, financeiras, da mesma forma que o presidente da Assembleia, e durante esses momentos mais difíceis. E eu quero aqui fazer um resgate realmente disso. Nós passamos e estamos ainda passando por momentos difíceis no mundo. Talvez aí, depois das 2 grandes guerras, a pandemia foi um caos aí que trouxe muita tristeza para as famílias, para as vidas, perdas de emprego, perdas de vidas, mas eu testemunhei de perto, principalmente, esse trato que a Defensoria Pública teve ainda nesses momentos de dificuldade. Me recordo uma vez que estava, inclusive, numa discussão, numa reunião virtual, que nos aproximou ainda mais dessa realidade, e a doutora Gabriela estava fazendo um atendimento às pessoas ali, mesmo que de forma virtual. Então, em nome dela, eu quero fazer esse registro aqui, que pude ver de perto, né, que a Defensoria Pública não se distanciou, não fechou as portas, não deixou de lado a dificuldade do próximo e, na verdade, foi chamar para perto. Na verdade, foi sair da estrutura física e ir para próximo das cidades, mesmo com essa estrutura das vans, né, com o trabalho móvel de aproximar as pessoas. É isso que garante essa respeitabilidade e esse compromisso nosso em fortalecer e valorizar a Defensoria Pública. Então, as minhas palavras e esse momento, apesar de breve, apesar de simples e singelo, eu quero que Vossas Excelências guardem sempre essa mensagem de que faremos esse reconhecimento para fortalecer ainda mais, para que, sempre eu digo isso, né, que possamos ainda ver a Defensoria Pública em lugares ainda de maior destaque. Quem sabe, aqui no futuro, representantes da Defensoria, aqui na Assembleia Legislativa, em órgãos do Executivo, nos legislativos municipais. Hoje eu tenho dito que a nossa missão na política é convidar também para a política, para se fazer uma política com P maiúsculo, né, pessoas realmente compromissadas com a coisa pública. Então, só tenho a agradecer essa oportunidade de presidir essa sessão. E, é claro, nesse momento de reconhecimento da Defensoria, nós fazemos questão também de prestar homenagem aí desse reconhecimento de aqui ter um goiano, não de nascimento, né, mas ter um goiano de coração. E eu vejo, em nome do Alan, muitos defensores e defensoras que adotaram Goiás, adotaram Goiânia como a sua cidade natal de verdade, né, de coração, fazendo aqui o seu melhor, fazendo o seu exemplo na atuação na instituição, fazendo o seu exemplo na sua atuação também como representante de classe. Então, não podíamos aí deixar de também deixar esse marco, esse reconhecimento aqui em nome do presidente Alan, nosso novo cidadão goiano, nosso conterrâneo, mas, acima de tudo, também estender essa mensagem para todos os defensores, defensoras e servidores também da Defensoria Pública, que fazem esse carinho e esse orgulho do nosso estado de Goiás ser tão receptivo, ser tão carinhoso e, principalmente, ser um estado que é exemplo aí para o Brasil. Em que, então, nós sigamos aí com mais goianos, né? Eu tenho certeza que daqui para frente é o Alan prosperando aí, muitos herdeiros aqui, e também a Defensoria Pública, não só em filhos, mas também em sucesso, né, de resultados, de entregas aí para toda a sociedade. Então, em nome do Dr. Alan também, reconhecemos a Assembleia Legislativa como novo cidadão goiano, e também deixo aqui um abraço especial ao querido policial militar, né, soldado Carlos Roberto Costa. Carlos, eu trago aqui um abraço do nosso querido deputado Tião Caroço, um dos experientes deputados aqui dessa casa, já foi
conselheiro do Tribunal de Contas dos Municípios, prefeito, né? E retornou agora para nos dar a oportunidade da sua experiência a ajudar essa casa. E, devido à sua distância no momento, ele pediu aqui para que nós pudéssemos estender esse momento também para reconhecer o seu trabalho, em nome das simples pessoas, né, que ajudam aí, às vezes desprendendo da própria vida, da sua família, para salvar o próximo através dessa missão que é ser policial militar. Então, todos aqui estamos unidos, como eu iniciei a minha fala na palavra servir. É dessa maneira que eu declaro aí oficialmente aberta essa sessão e já dando sequência, vamos ouvir aqui os nossos representantes e homenageados, mas na certeza que a Assembleia Legislativa do Estado de Goiás tem, na verdade, não a Defensoria como uma extensão, mas nós queremos ser uma extensão dessa luta de vocês pelo próximo e pela boa convivência no Estado de Goiás. Sucesso à Defensoria Pública do Estado de Goiás e uma salva de palmas, não só à DPE, mas também ao nosso novo cidadão goiano e ao nosso novo representante aqui também da Polícia Militar. Nesse instante, eu concedo a palavra ao Defensor Público-Geral do Estado, Dr. Domilson Rabelo da Silva Júnior. Alô, boa noite. Me ouvem? Sim. Boa noite a todos, todas e todes. Senhor presidente de exercício, amigo deputado Irmão Covinel, senhora Camila Vieira, leve nosso abraço, nosso carinho, nossa admiração ao deputado Lissauer, nossa gratidão. Caro amigo, defensor, presidente da nossa associação, Dr. Ala Montonioz, novo cidadão goiano, parabéns. Caro Carlos Roberto Costa Gomes, policial militar, aqui hoje homenageado com a medalha do mérito legislativo Pedro Ludovico Teixeira. Estimados colegas, queridos amigos, time honroso de gestão, hoje a gente está aqui em comemorações, em gratidão, em alegria. Peço licença para talvez algumas palavras não tão formais, mas para falar sobre o tempo. Um nobre amigo disse sobre servir, e acredito que servir e olhar o tempo, a gente pode expressar muita alegria e gratidão. É uma alegria estar nessa casa, que sempre recebeu a mim, sempre recebe a nossa equipe de gestão, todos os integrantes da Defensoria Pública, de forma muito carinhosa, republicana, que sempre tratou, numa postura sempre aberta, as pautas da Defensoria Pública do Estado de Goiás, as pautas da política pública de acesso à justiça integral e gratuita. Casa esta que já tive aqui dezenas e dezenas de vezes, audiências públicas sobre orçamento, dividindo aí com a associação, com a ala, olha, você fala isso, eu falo aquilo, a gente vai para a audiência pública e a gente vai pensar aí, enfim, no nosso orçamento. Tive aqui diversas vezes trazendo nossas pautas legislativas, sem dúvida, valorizando nossa instituição, valorizando a carreira. E o tempo que a gente fica pensando, o tempo que é senhor de todas as coisas, o tempo da jornada, o tempo de luz, tempo de caminhada. Me recordo de 28 de janeiro de 2015, talvez o princípio desse tempo. Éramos 12, muito poucos, engajados, vivendo o novo. E sempre estamos vivendo e revivendo o novo. 12 que começaram ali
a estrada, ou melhor, que continuaram uma estrada. Outros vieram antes de nós, precisamos ser fiel a esse tempo. Outros que com muito carinho desbravaram o mais incerto ainda, dando talvez ali os primeiros passos do que é hoje a Defensoria Pública do Estado de Goiás, que legitimamente foram reconhecidos como defensores públicos e que integram honrosamente essa galeria. Logo após esse 28 de janeiro, semanas depois, estávamos nós, os 12, num salão de festas, com um projetor emprestado, alguns salgadinhos, escrevendo as primeiras linhas da AGDP. Precisamos ter uma associação. Somos defensores públicos, não temos uma associação? Hoje temos uma associação da qual tenho muito orgulho, de vossa liderança, da liderança do amigo Gustavo, da liderança de todos que antecederam e construíram e vêm construindo de forma legítima, cortês, republicana, a construção dialogada. Naquele 2015, logo depois dos 12, em janeiro, em agosto, chegaram novos colegas, e aí sim eu posso dizer que essa roda começou a girar. Girando, 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 girando. Hoje somos 83. E com a bênção de Deus, com o resultado de esforço de cada um e cada uma, logo, logo seremos 130. Naquele 2015, 16, a gente sempre pensa, acho que o tempo nos leva a essa reflexão, o tempo mexe com a gente. Como é que a gente pode se posicionar? Como é que a gente pode ser visto? A gente tem que trabalhar. Não, mas a gente pode copiar o que foi feito no DF. E deu certo, continua dando certo. A Defensoria Pública pode ter um espaço junto à Assembleia Legislativa, já foi dito, mas eu rememoro com muito carinho. Mas quem que a gente fala? Tantos deputados, não conhecemos ninguém. Vamos falar com o Virmontes? Parece que tem tudo a ver com a gente. E tem, e continua tendo. Se eu for ser mais fiel ainda ao tempo, eu vou entregar, Virmontes. Você falou dos cabelos brancos? Se eu for ser mais fiel ao tempo ainda, posso reportar que conheci Virmontes em 1999, na porta do Colégio Visão, às 6h50 da manhã, iniciando a sua campanha de vereador, me entregando ali um marcador de livro com a foto dele. Até pouco tempo eu tinha. Elisa rasgou. Mas depois eu ingresso na UFG e quem está lá me recebendo, no Caxim, Centro Acadêmico 11 de Maio, Virmontes Cruvinel. Centro Acadêmico que eu pude aí ser tesoureiro, me deram esse abacaxi, e depois coordenador do Departamento de Cultura e Política. Em 2015 e 2016, nossa unidade da Assembleia Legislativa. Bom, caminhando nesse tempo, Senhor de todas as coisas, tempo que fortalece, tempo que ensina, a nossa Defensoria Pública, com apoio integral desse parlamento, no dia 12 de julho de 2017, ela começa com novos contornos. Nós éramos uma casa, melhor dizendo, nós éramos uma sala no fundo do Tribunal de Justiça, aqui no Fórum Criminal, uma casa no setor sul, tempo que a gente olha com gratidão. Oh, como era bom aquele tempo. E de um departamento para o outro era esticar a mão, né? Esse aqui é o departamento 1, 2, você esticava a mão e você está lá. E nesse 2017,
a Defensoria Pública começa a tomar os seus contornos e a gente começa a agregar aquilo que eu tinha chamado nos últimos momentos de time. Nosso time passa a ter outras pessoas, uma possibilidade maior e melhor de crescer, de se estruturar, de expandir. Nosso time de gestão, me permita assim dizer, nosso time de defensores toda hora chegando, o nosso time de gestão precisava ali de um respaldo, de um incentivo, de valorização. A Defensoria Pública passa a ter aí uma chefia de gabinete, passa a ter diretorias, passa a ter chefias de departamento, estruturada. Em 2019, aprendendo com esse tempo, a gente começa novamente, com o apoio do parlamento, a gente aumenta essa equipe de apoio. Historicamente, a gente consegue entregar para cada defensor e defensora pública, cada órgão de apoio, a sua equipe de assessoria. Me lembro de 2015, do sorriso de Lili, nos recebendo ali no Fórum Criminal. Nós tínhamos uma sala, era eu, o Cleiton, o Alexandre, o Fábio, o Guilherme, o Vitor, dividindo uma sala, dividindo um computador, dividindo uma mesa. Mas isso nunca foi obstáculo, porque a gente estava ali para trabalhar. A gente está aqui para trabalhar. Em 2019, a gente consegue entregar mais assessores com o apoio desse parlamento e nossa instituição continua a crescer. A gente aumenta não só a assessoria, mas também a remuneração, a valorização dessa assessoria. Mas em 2019 também, a gente começou um outro grande projeto, o Alego Ativa Intercâmaras, com o apoio da Assembleia Legislativa, um apoio integral. Tudo o que nós pedimos nos foi concedido. Presidente Lissauer, eu preciso de uma sala um pouquinho maior. Presidente Lissauer, eu preciso de 4, 5 mesas aqui. Presidente Lissauer, a gente já pensou assim, Domilson, pode ficar tranquilo. A gente vai entregar. A Defensoria Pública já realizou no Alego Ativo Intercâmaras mais de 2.000 atendimentos. Amanhã cedo o pessoal está indo para Itapaci. Nossas vans, nosso material e o tempo. Ô tempo, quão belo tu és. Em 2022, nessa linha, com o apoio desse parlamento, o apoio do Virmontes, o apoio do amigo Lissauer, mais uma página escrita nessa história da Defensoria Pública. Uma página necessária. Não existe uma instituição sem valorização, sem estímulo. Somos servidores, estamos aqui para servir, sabemos da nossa missão, estamos aqui porque queremos. Em 2022, já foi dito, a gente consegue aí entregar com orgulho, um tratamento igual entre defensores e defensoras, servidoras e servidoras, novas pautas legislativas de valorização da carreira. Esse tempo escreve histórias, né? Escrevemos nossas trajetórias nas páginas de todo o país, nas páginas do CONDEG, nas páginas da ANADEP, nas páginas dos livros que ora se publicam, né, Michele? Nas páginas dos congressos, que ora, com muito louvor, a gente faz parte. Mas por quê? A gente está aqui para trabalhar. Nosso propósito é esse, é servir, é entregar o melhor, é entregar para essa população, em situação de vulnerabilidade, o melhor da política pública de acesso à justiça integral e gratuita. A gente leva o nome da Defensoria Pública do Estado de Goiás, não só a gestão, todos e todas, aos 4 cantos do país.
E hoje, logo mais, em algumas semanas, talvez pouco mais de um mês, 47 novas pessoas de todos os cantos do país escolhem Goiás para viver, para sediar, para fazer aqui o que há de melhor: servir. Bom, essas pessoas que estão chegando, elas precisam, acima de tudo, conhecer a nossa história. Porque essas pessoas que chegam hoje, com um apoio irrestrito desse time de gestão que eu tenho muito orgulho, todos os diretores, todos os chefes de departamento, um time de gestão, gente, que trabalha. Eu sou testemunha. Às vezes tem um chefe de departamento, às vezes o departamento é uno, é o chefe e ele mesmo. A gente vai devagarzinho, melhorando, devagarzinho, fomentando, estruturando. Mas se a gente imaginar que os colegas já chegam com notebooks, assinei hoje o contrato, telefones funcionais, chegam com um site novo, chegam com fluxos estruturados e organizados, a gente pode dizer que o tempo tem sido muito generoso. Olha, um time cuja atividade fim tem combatido dia após dia o bom combate. E estejamos certos, colegas. Os colegas que estão chegando, eles vão para lugares enfrentar e descobrir o novo. Talvez, quando se inaugura um novo, eles vão precisar do nosso apoio. Aquilo que a gente enfrentou, prazo não em dobro, não vista dos altos, e por aí vai. O tempo, quão belo tu és. O tempo que reafirma o quão somos imperfeitos. E, sem dúvida, reconhecemos que sempre precisaremos manter um olhar de correção, um olhar de lapidação de fluxo. O tempo que confirma que somos eternos aprendizes, aprendizes em gestão, aprendizes em atividade fim, aprendizes em associação, aprendizes da bela jornada da vida. O tempo que uniu esse time em torno de um propósito. E assim, foi-se o tempo de 11 anos, muito pequeno para a história, muito grande para o amor, muito pequeno para tudo aquilo que ainda queremos fazer, mas o tempo necessário para demonstrar a que viemos, para que viemos e para onde vamos. Muito jovem é a nossa instituição, muito há de se viver, muito há o que se fazer, mas gratidão ao que já foi feito, gratidão ao parlamento, gratidão ao presidente Lissauer, gratidão ao amigo Virmontes, gratidão, de coração, gratidão, porque nós que chegamos em 2015, outros que chegaram antes, por vezes éramos invisíveis. Mas isso não nos incomoda. O fato de ser eventualmente invisível é fruto da história. Uma história de que, infelizmente, o Estado de Goiás atrasou. Enfim, mas não tem problema. A gente está aqui hoje, a gente vai estar aqui amanhã, a gente vai fazer muito melhor do que já foi feito. Parabéns, parabéns a nós, parabéns à Defensoria Pública, parabéns a todos aqueles e aquelas que fortalecem a nossa atividade fim, o nosso time de gestão. Não poderia eu, volto aqui mais uma vez. Agradeço a cada colega. Eu sei, pode às vezes não parecer, mas na Defensoria Pública Geral a gente tem acesso a praticamente tudo. A gente sabe das angústias, dos percalços, das negativas de atendimento, das ligações, enfim. E parabéns a cada um e cada uma desse time de gestão. Muito orgulho. Obrigado por me acolherem. Obrigado por acolherem a Defensoria Pública. Obrigado por
caminhar, talvez, nessa pseudo-ansiedade. Temos feito. Parabéns, parabéns, parabéns. E, mais uma vez, gratidão. Boa noite. Que isso. Dando cumprimento à Lei 21.360, de 11 de maio de 2022, essa presidência sente-se honrada de ter a oportunidade de passar às mãos do defensor público Alan Montoni Yos o diploma que o torna, por lei e mérito, cidadão goiano. Procederemos agora, por indicação do nobre deputado Tião Caroço, a entrega da medalha do Mérito Legislativo Pedro Ludovico Teixeira ao soldado da Polícia Militar Carlos Roberto Costa Gomes pelos relevantes serviços prestados do Estado de Goiás. Nesse momento, em homenagem aos defensores e defensoras públicas pela celebração da data a eles consagrada e aos servidores da Defensoria Pública, procederemos à entrega dos certificados do Mérito Legislativo aos homenageados dessa sessão, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Goiás. Eu passo a palavra ao mestre de cerimônias para fazer a chamada nominal dos homenageados. Boa noite a todos. Convidamos para receber o certificado do Mérito Legislativo das mãos do nobre deputado Virmondes Cruvinel, os homenageados André Luiz Almeida Cardoso, Antônia Maria Ribeiro Neta, Bruna do Nascimento Xavier, Carlos Henrique de Alvarenga Paranhos, Caroline Kelly Machado Lopes, Celina Pereira Rotelli Santini, Cláudia Nunes Troncoso Ribeiro, Cleusa Ferreira de Assis, Cleiton Rodrigues Barbosa, Cibele Barreto de Paiva, Danilo Molinari Silva, Diego Dasquieri Ramírez Bazan,
Gabriela Marques Rosa Randan. Ingrid Davi Cardoso de Oliveira. José Luiz Pereira de Souza. Leandro Silva de Lima. Liliane Medeiros Waschek. Lívia do Amaral Trindade. Luciana Fernanda de Castro Barbosa. Luiz Henrique Silva Almeida. Marcelo Graciano Soares. Márcia Veríssimo Caetano Gomes. Marco Túlio Félix Rosa. Maria Alice Bastos Lima. Maria Aparecida de Ávila Brito. Mariana Miranda Cruz. Maiara Batista Braga. Micaele Rodrigues Bezerra. Michele Bita Alencar de Souza. Murilo Mendes Teixeira.
Pablo Borges Cardoso. Patrícia Bianca Nascimento e Silva Gomes. Pedro Ferreira Mafra Neto. Felipe Arapian. Salomão Rodrigues da Silva Neto. Tatiana Maria Bronzato Nogueira. Tatiane Dias Pimentel. Thelma Mundim de Siqueira. Thaisa Cristina Lino Silva. Thaís Fernandes Vaz. Tiago Gregório Fernandes. Tiago Juliano Sabino Prachedes. Vilmar Alves de Brito. Vinícius Alexandre da Silva Machado. Wirley Rodrigues de Souza.
Neste momento, retorno a palavra ao nobre deputado Virmondes Cruvinel, no exercício da presidência. Concedo a palavra à defensora pública Michele Bita Alencar de Souza, que falará em nome dos homenageados. Boa noite a todos e a todas. Boa noite, deputado estadual Virmondes Cruvinel, nosso defensor público geral, Dr. Domilson, nosso homenageado da noite, nosso presidente também, Dr. Alan, policial Carlos Roberto, homenageado com a Medalha de Mérito Legislativo. Cumprimento também a senhora Camila e meus cumprimentos ao deputado, presidente aqui dessa casa, Lissau. É uma alegria muito grande poder estar hoje aqui e também uma honra poder falar na noite em que essa Casa Legislativa homenageia a Defensoria Pública. A homenagem que hoje aqui se faz é a todos os defensores e defensoras públicas, a todos os servidores e servidoras públicas. Pessoas que lutam diariamente por causas que são extremamente nobres. Deputado, homenagear a Defensoria Pública é reconhecer o valor e a causa dessa instituição. A Defensoria Pública é a instituição que representa a garantia dos direitos mais básicos da população. É a instituição que luta diuturnamente, com muita força, para que todos aqueles cidadãos vulneráveis consigam alcançar direitos básicos, como a saúde, a educação, a moradia. Durante a pandemia, tivemos muitos e muitos episódios em que buscamos, todos os dias, garantir dignidade a pessoas que não fossem despejadas. Garantir também o direito à saúde, um medicamento, um leite a uma criança. Garantir que os nossos cidadãos goianos chegassem aonde jamais chegariam se não fosse a Defensoria Pública. O direito à liberdade foi recentemente garantido. Temos uma norma que garante que a pessoa, quando ela é presa, possa estar diante de um juiz. Nem sempre isso é respeitado. A Defensoria Pública foi ao STF e teve a garantia do direito desses cidadãos reconhecido. Todos os dias nós brigamos e lutamos, e aqui nós somos um time que com muita garra, e eu digo que não nos falta coragem, porque como nosso defensor público geral bem disse, o tempo nos mostrou que coragem não nos falta. Começamos aqui dentro de uma pequena sala. Hoje estamos em várias unidades. Certamente, deputado, com o seu apoio, porque me lembro ainda da época que o senhor propôs a lei em homenagem à Defensoria Pública. Nós, no ano passado, realizamos quase 200 mil atendimentos. É um número considerável, se nós pensarmos que somos apenas 83. Hoje, Goiás ainda vive uma realidade que a gente tem um defensor público para cada 75 habitantes. Essa realidade vai ser mudada. Nós conseguimos agora, terceiro concurso, 47 novos membros chegarão. Não medimos esforços em realizar itinerantes por todas as comarcas, Valparaíso, Rio Verde,
Piracanjuba e inúmeras outras comarcas em que a Defensoria esteve presente. Mas precisamos estar presentes todos os dias. Precisamos ir além dos itinerantes. Precisamos levar direitos e o conhecimento desses direitos à população que não sabe, muitas vezes, que tem direitos. Esse é o nosso papel. O nosso papel é garantir direitos. O nosso papel é estar aonde está o povo. O nosso papel é muito próximo, como o senhor bem disse, desta casa. E por isso, deputado, eu digo que não apenas a gente hoje deve lhe agradecer, mas também parabenizar, porque ao reconhecer a Defensoria, ao prestar uma homenagem à Defensoria, o senhor ombreia a causa de muitos cidadãos vulneráveis, daqueles que não têm voz, daqueles que são invisíveis. Aqueles que nós atendemos todos os dias, mulheres vítimas de violência doméstica, mulheres vítimas de violência física, psicológica e moral, e que nos procuram por meio do nosso núcleo de defesa da mulher. Cidadãos que indevidamente, muitas vezes, são presos e têm aqui os nossos colegas do criminal. Aqueles que, em situação de rua, têm o apoio do nosso núcleo de direitos humanos. Não apenas o apoio de defensores, mas também o apoio de toda a nossa equipe técnica, que, como um corpo, como um braço único, luta todos os dias para a ampliação da Defensoria, mas não apenas como uma ampliação de uma instituição, como uma causa, como uma luta muito maior, que é a garantia daquilo que preconiza o texto constitucional. A Defensoria Pública é a instituição responsável pela promoção e proteção dos direitos humanos. Essa fala não é à toa. Todos os dias nós lutamos. Somos fortes, somos guerreiros, lutamos com muita braveza. E eu tenho certeza que aqui, todos que estão, comungam desse mesmo posicionamento. Há um tempo atrás, o ministro Carlos Aires Brito trouxe para um processo uma fala, e ele perguntou assim: a quem interessa enfraquecer a Defensoria Pública? Eu hoje deixo nessa Casa Legislativa outra pergunta. Quem está do nosso lado buscando o fortalecimento da Defensoria Pública? Porque estes, eu tenho a certeza, que também são aqueles que lutam pela democracia, são aqueles que lutam pela igualdade, são aqueles que lutam pela implementação de políticas públicas. Deputado, na certeza de que o senhor é um dos nossos parceiros, deixo essa pergunta a esta Casa Legislativa, agradecendo e parabenizando cada um dos aqui presentes. Muito obrigada. Parabenizar a fala da defensora pública Michele, elogiando aí pela postura firme, e muito respeito, e também deixar o registro, né? A Michele recentemente aí lançou uma obra, As Filas de Espera no SUS, relatando aí a importância, né, a judicialização como instrumento de acesso ao serviço de saúde, uma das importantes missões aí que a Defensoria Pública faz. Então nós deixamos também registrado aqui, parabenizando pela obra. E para que possamos aí fechar a noite com chave de ouro, vamos ouvir aqui o nosso novo cidadão goiano, convidar para conceder a concessão de sua palavra o mais novo cidadão goiano, defensor público, Dr. Alan Yos. Boa noite a todos, boa noite a todas, boa noite a todos. Depois de falas tão magníficas, né, do nosso defensor-geral, da nossa Michele, a gente fica até encabulado agora de dar sequência na fala, mas vamos lá. Meu querido amigo deputado estadual, Virmondes Cruvinel, no exercício da presidência dessa casa, deputado do Estado, representante da Defensoria Pública, um amigo, um braço amigo,
uma extensão da Defensoria Pública no Poder Legislativo, que, nesse tempo que o Dr. Domilson mencionou, junto com a gente, vem escrevendo a história da nossa instituição. Todo esse tempo e toda essa história contada aqui, com certeza, tem as suas escritas nesse livro, nessa folha que o Dr. Domilson sempre menciona, a resma de papel em branco que a gente recebeu quando a gente iniciou a Defensoria, que vocês, os primeiros nomeados, receberam, com certeza tem muitas linhas escritas por você. Dr. Domilson, grande amigo, a quem eu chamo constantemente de mestre, mas não é à toa que eu chamo de mestre, que é o mestre da nossa instituição, uma pessoa que, em meio a tantas dificuldades, fez a nossa instituição crescer, a nossa instituição se consolidar, com muita parcimônia, com muita serenidade, como ele sempre diz, tudo no momento certo, da forma certa, e os resultados aqui são notórios, são nítidos e todos nós conhecemos. Senhora Camila, representando aqui, né, nosso querido, também amigo, presidente, deputado Lissauer, um grande parceiro da nossa instituição, uma pessoa sem a qual, com certeza, também não estaríamos aqui. Nesses últimos anos, aí na presidência da Assembleia Legislativa, com certeza, o Lissauer também deixou as suas escritas nessas folhas de papéis. E, com certeza, a população goiana, para quem agora eu pertenço, né, é muito grata e, com certeza, muito beneficiada. Amigo Carlos, também parabenizo aqui pela sua homenagem recebida. Polícia Militar também, sempre muito parceira da Defensoria Pública, sempre uma grande aliada nas nossas missões institucionais. Bom, gostaria de cumprimentar também, obviamente, as nossas homenageadas, os nossos homenageados, defensoras, defensores públicos, servidoras, servidores, colaboradoras, colaboradores, sem a qual também esse momento sequer estaria acontecendo. Nós, né, quando nós estávamos organizando a homenagem, eu e o Domilson, a gente conversou, né, sobre como seriam, e eu acho que a gente não poderia deixar de ter trazido aqui também toda a equipe de apoio, que é muito mais do que apoio, não é apoio, é a instituição. Todos nós somos a instituição Defensoria Pública do Estado de Goiás. Falando também um pouquinho sobre o que é ser defensor público, o que é ser defensora pública, eu costumo dizer que é uma missão, né? Não é uma profissão. Integrar a Defensoria Pública, ser servidor, ser servidora da Defensoria Pública, não é uma função, não é uma profissão, não é um emprego que meramente remunera no final do mês. É uma missão em prol da sociedade, uma missão em prol da coletividade e uma missão muito altruísta, porque tem muito trabalho, muita luta e muitas dificuldades. Desde a constitucionalização da Defensoria Pública, mais tarde, no ano de 2014, quando ganhou o modelo constitucional atual, é notória a evolução da Defensoria Pública. É evidente, trouxe aqui algumas estatísticas do IP, que fez recentemente um levantamento da Defensoria Pública. No ano de 2013, um ano antes da emenda constitucional 80, nós estávamos em apenas 28% das comarcas do país. Agora, no último levantamento, realizado em 2020, atualizado em 2021, nós saltamos para 42% das comarcas do nosso país. Estamos hoje em 1.162 comarcas. É muito pouco ainda, perto daquilo que a gente precisa, considerando o fato de que a gente tem uma emenda constitucional que determina a implementação da Defensoria Pública em todos os órgãos jurisdicionais do país. Nós estamos longe de cumprir essa meta e estamos batalhando muito por isso. Em Goiás, os números também, na verdade, mais ainda, são avassaladores. Em Goiás, nós estamos em 4% das comarcas goianas, 5 comarcas das atuais 127. Cerca de 80% da população goiana é usuária ou potencial, né, no caso nosso é muito mais potencial, usuária da Defensoria Pública. Considerando que o Estado tem, segundo as últimas estatísticas, 7.206.589 pessoas, né, população, a nossa atuação
desampara, não a nossa atuação, né, mas a nossa ausência desampara milhões e milhões de goianos. Porém, apesar desses baixos números a índices estatísticos num cenário macro, cada pessoa que integra essa instituição vem realizando algo extraordinário. Nos últimos anos, é nítido o aumento das atividades realizadas e consolidadas nas estatísticas da nossa instituição. Esses apenas, hoje, 83 defensores e defensoras, junto com seus servidores e servidoras, estagiários e estagiárias, realizou cerca, como bem mencionado pela doutora Michele, cerca de 200 mil atendimentos. E junto, em atos, considerando todos os atos, todas as atividades realizadas, atuações processuais, etc., etc., chegou ao extraordinário número de 483 mil atividades, muito próximo de 500 mil de atividades. O que faz com que esses apenas 83 membros e membras, junto com sua equipe de apoio, tenham atendido em apenas, isso é apenas o ano de 2021, tenham atendido centenas de milhares de pessoas. E o que nos alegra mais ainda é que logo vem mais 47, e que, com certeza, multiplicará ainda mais esse número. Aumentou-se, em apenas um ano, em números estatísticos, 35%. E um pouco mais desse um ano, nós perdemos ainda 4 defensores. Ou seja, cada um desses colegas e dessas colegas que estão aqui vem se desdobrando para fazer esses números crescerem mais, para mostrar o seu papel dentro da sociedade. Sei que muitos chegam a ficar até comprometidos em sua saúde, muitos não tiram férias, muitos entregam praticamente as suas vidas em prol da população goiana. Essa defasagem, claro, como até o Dr. Domilson mencionou, decorre de um longo processo histórico, que hoje a gente percebe que esses números, esse novo concurso, as novas sedes inauguradas recentemente, todo esse trabalho da atual gestão, das últimas gestões, vem mostrando que, graças a Deus, a história de Goiás vem se mudando. O Poder Legislativo hoje olha muito e tem uma parceria muito próxima da Defensoria Pública. Não podemos também esquecer o Poder Executivo, o governador Caiado, que é um grande parceiro, que viabilizou uma projeção de crescimento para os próximos 10 anos, que atenda, dentro, claro, daquilo que é possível, as nossas necessidades prioritárias. A Defensoria Pública do Estado de Goiás ocupa a última colocação do país em termos de interiorização, mas, ao mesmo tempo, ocupa a primeira posição em termos de crescimento nos últimos anos. É difícil reparar um processo histórico, por exemplo, que lá no Rio de Janeiro é quase que centenário, desde a criação da Defensoria Pública do Rio, proveniente lá dos quadros do Ministério Público, com algo que, em 2015, como o Dr. Domilson contou quando ele assumiu o cargo de defensor público, as colegas também e os colegas que vinham lutando na época da PAJ, sofrendo uma omissão histórica, agora, em tão pouco tempo, também a gente conseguir superar todos esses números. Mas uma instituição que há apenas 5 anos, não, mais 5, 7 anos, tinha apenas 12, e daqui a um mês vai para 130, com várias sedes próprias, é algo muito surpreendente. O Legislativo recentemente aprovou, com uma grande contribuição, novamente ressalto, do nosso amigo Virmontes Cruvinel, do nosso amigo Lissauer, projetos de lei que reestruturaram a nossa carreira, que colocaram em pé de igualdade com outros órgãos do sistema de justiça, que valorizaram os nossos servidores, as nossas servidoras, trazendo o respeito que todos, todas e todos merecem. Não podemos deixar de ressaltar também essa história que vem sendo construída
nesses últimos anos, por cada pessoa que aqui integra essa instituição, a favor de cada pessoa também que é atendida. Imaginem só se a gente fez 483 mil atividades jurídicas, essas milhares de pessoas que individualmente muitas vezes representam um teto, uma ação nossa que representa em relação a uma delas um teto, uma guarda, um alimento, uma liberdade, né, tão essencial liberdade. Imagine isso multiplicado por mais de 470 mil vezes. Então, quanto de impacto que a nossa instituição faz a favor desse maravilhoso estado de Goiás. Goiás, então, hoje pode-se dizer que tem o privilégio de ter uma defensoria pública, que é a Defensoria Pública do Estado de Goiás, e que, com certeza, nesse mesmo caminho que vem seguindo, seguirá adiante e suprirá essas necessidades que aqui agora há pouco eu mencionei. E já que o assunto é o Estado de Goiás, a quem agora, né, eu comemoro o recebimento do título de cidadania, com muita alegria, todo o meu amor que eu tenho pela Defensoria e por esse Estado que eu adquiri nesses 5 anos, desde que eu cheguei aqui na Defensoria Pública, posso dizer que Goiás é o Estado que eu escolhi para viver, trouxe minha família, não tenho nenhum outro propósito de sair desse Estado. Que fui muito bem recebido, verdadeiramente me sinto em casa, e agora há pouco, até mencionei, numa entrevista que fizeram aqui agora há pouco, que a minha sensação é de acolhimento, fico muito feliz. O deputado Virmontes representa a essência do cidadão goiano, nato, a essência de uma pessoa acolhedora. E eu recebo pelas mãos do Virmontes esse título numa sensação de acolhimento. Fico muito feliz, apesar de eu ainda não comer pequi. Gueroba, às vezes, ainda tento, mas está difícil. Ouvi dizer que tem umas novas aí sem semente, né? Uns novos pequis sem semente. Eu vou tentar. Prometo que eu vou tentar. Esse amor que eu tenho pelo Estado de Goiás, pela população goiana, esse amor que eu tenho por toda a minha função, minha missão institucional, me trouxe forças para... Já estou terminando o meu mandato, esse ano a gente termina. Seguir aí, lutar à frente da GDP, que no início era algo bastante... Não tinha nem ideia do que eu ia enfrentar nesses quase 4 anos. Mas eu, como agora um novo cidadão goiano, não posso também deixar de prestar contas das nossas conquistas, de tudo aquilo que a gente conseguiu fazer. Não foi eu, foi a associação, foi a minha diretoria, foram meus associados, meus colegas, nossos servidores, todos que juntos nos deram forças para realizar muita coisa a favor da nossa instituição. Eu lembro que logo no primeiro ano, assumi em 2019, nós tivemos uma grande questão, que era a questão orçamentária, que o Dom Milson mencionou. Trabalhamos junto à Associação Nacional, trabalhamos depois junto ao Legislativo, trabalhou-se junto com a administração no Executivo e conseguimos, nessa atuação conjugada, duplicar o orçamento da Defensoria Pública naquele ano. Foi muito difícil, muito difícil. No mesmo ano, a gente também trabalhou em paralelo, e foi ao mesmo tempo, nesse Legislativo, no Executivo, Poder Judiciário, Ministério Público, a reforma da Previdência. Alguns dos textos hoje ali presentes, um deles, por exemplo, que excluiu a alíquota progressiva, um outro texto que instituiu o benefício especial na Constituição do Estado de Goiás, foi proposta nossa, da GDP, que foi acolhida pelo governador, que foi acolhida pelo Legislativo. Também, não obstante a atuação local, no cenário nacional também à frente da a diretoria legislativa da ANADEP, trabalhamos na construção de diálogos com centenas de projetos. Eu monitoro lá hoje mais de 600 projetos planilhados, a gente fica lá acompanhando cada andamentozinho. Notas técnicas que repercutiram, por exemplo, na redação de previsões da Defensoria Pública no Código de Processo Penal. Quando veio o pacote anticrime, esqueceram o artigo 310, por exemplo, do CPP, esqueceram a menção da Defensoria Pública com o Gustavo, advogado ativo. Gustavo, lembra, eu acho que eu estava com ele lá, a gente estava lá na comissão.
Eu olhei para o Gustavo, a gente olhou para o Pedro, que era o então presidente da ANADEP, e a gente falou, está faltando defensoria aí. Foi lá, sugerimos ao deputado, e na hora ele incluiu a Defensoria Pública. Então, 310, quando fala-se que será encaminhado o preso para audiência de custódia junto com o seu defensor público, é oriundo de Goiás. Fizemos também, tem vários projetos em andamento, que a gente atua, que a gente trabalha com notas legislativas, extrateto, que excluía, a princípio, em algumas disposições da Defensoria Pública, depois foi incluído. A atual PEC 63, participamos da comissão da atual redação do novo Código de Processo Penal, do novo Código Eleitoral, que é uma possibilidade de inclusão da Defensoria Pública, do Estatuto da Vítima. Recentemente, entregamos uma nota sobre o Estatuto do Concurso Público. A própria reforma da Previdência a nível nacional também contribuímos, também ressaltando a importância do trabalho do Gustavo, a vice-presidência naquela época. E várias outras propostas legislativas que ainda estão em trâmite, que já foram aprovadas, que estão tramitando e que já passaram pelo Congresso Nacional. Trabalhamos também incisivamente no cenário nacional, na execução da campanha nacional, que repercutiu de forma tão impactante que manteve a prerrogativa de requisição. O deputado Virmontes fez parte da campanha que a gente mobilizou, ressaltou nas redes sociais a importância. Hoje, integrando a comissão eleitoral, junto com o Felipe, junto com o Gustavo, estamos, graças a Deus, contribuindo com a instituição da ouvidoria externa na Defensoria Pública. Conseguimos trazer historicamente para o Estado de Goiás o Congresso Nacional das Defensoras e dos Defensores Públicos, que acontecerá em novembro, evento que configura o maior evento de defensoria pública da América Latina, contando as defensorias públicas das Américas. Tudo isso sem contar o sem número de projetos que fizemos à frente da GDP, como campanhas nacionais, estaduais, de proteção à mulher, a luta pela igualdade étnico-racial, a participação em diversos eventos de educação em direitos, na área de pessoas com deficiência, pessoas idosas, população carcerária, sem contar palestras, audiências públicas e outros eventos de cunho institucional ou associativo. Em paralelo a tudo isso, foram várias campanhas que realizamos de cunho social, que a gente evita divulgar, não temos motivo para ficar divulgando, mas fizemos a campanha Conexão Solidária, que desde 2019, 2020, já conseguimos doar mais de 1.000 cestas básicas para aproximadamente 1.000 famílias do Estado de Goiás, inclusive com remessa de cestas básicas para a população quilombola de Cavalcante. Um trabalho, inclusive, que o Corpo de Bombeiros nos auxiliou para levar para lá. Todas essas conquistas e realizações promovidas à frente, junto com meus colegas da diretoria da GDP, é uma conquista que talvez tenha contribuído para esse título e que representa uma conquista nossa, não é minha, jamais, de forma alguma. É uma conquista da Defensoria Pública, é uma conquista de cada um desses colegas e dessas colegas que integram a nossa instituição. Esse título de cidadania representa, portanto, não uma homenagem minha, do Alan, novo cidadão goiano, mas uma homenagem à GDP, uma homenagem à Defensoria Pública, aos associados, às associadas, aos diretores, às diretoras, aos servidores, às servidoras, todos eles que formam, como bem dito pelo Dr. Domilson, um verdadeiro time. Ninguém faz nada sozinho. Obrigado, obrigado, Virmontes, obrigado, Goiás, obrigado a cada um de vocês que estão aqui conosco. E deixar uma frase final que hoje repercute a nossa campanha e um pouco desses dados estatísticos que eu mencionei. Onde há Defensoria Pública, há justiça e cidadania. E que traçamos esse caminho da Defensoria Pública por todo o Estado, levando justiça e cidadania para todos os goianos e goianas do Estado de Goiás. Obrigado a todos, obrigado a todas. Boa noite.
chegando ao final dessa bela sessão, eu não poderia aqui, por sugestão do nosso cidadão goiano, ouvir o mestre. Então, já que o Dr. Domilson aqui trouxe uma mensagem sobre o tempo, eu encerro com a frase do Dalai Lama sobre tempo também, Dr. Domilson, para que sigamos aí em sintonia. Só existem 2 dias no ano que nada pode ser feito. Um se chama ontem, o outro se chama amanhã. Portanto, hoje é o dia certo para amar, acreditar, fazer e, principalmente, viver. Que possamos aí viver sempre nas boas pautas, que possamos viver aí sempre ao lado da Defensoria Pública do Estado de Goiás. Agradeço muito aqui, querida Camila, transmito um abraço ao presidente Lissauer, que está aqui conosco, certamente, porque esteve em todas as lutas da Defensoria Pública. Querido amigo Dr. Domilson, transmito um abraço não só à sua família, mas ao restante do time que aqui hoje não pôde estar presente. Querido presidente Alan, nosso cidadão goiano, também estenda aí os cumprimentos a toda a diretoria da Eficiente Associação dos Defensores e Defensores Públicos, e ao caro Carlos Roberto, parabéns à Polícia Militar. Encerro a presente sessão agradecendo o comparecimento das autoridades e demais pessoas que vieram a brilhantar essa solenidade, e convoco outra solene para amanhã às 10 horas. E aproveito também para agradecer toda a equipe da Assembleia Legislativa que nos permitiu acolher aqui a todos com muito carinho e respeito. Está encerrada a presente sessão. Boa noite a todos.